Laura, mas primeiro ela é minha amiga. Laura Cristina. Que alegria. Então, eu sou muito feliz de poder estar aqui, mas eu quero começar esse podcast com uma oração. E eu quero convidar a vocês que estão aí também para interceder. Porque isso aqui, diferente do que muita gente pensa, não é só um bate-papo, né? Nós iremos falar de coisas sérias, sim, de uma forma saudável, né? Legal, mas que nós sabemos que tudo aqui é para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Então, fecha seus olhinhos, você fala com o Senhor da sua forma, e eu estarei aqui também intercedendo e levando as nossas orações. Senhor, obrigada, Paizinho, por essa oportunidade de nós estarmos aqui essa tarde reunidas para engrandecer e bendizer ao teu nome. Isso aqui, Pai, é tudo teu. Toma a direção de tudo. O Senhor tem total liberdade de agir no meio de nós. Tudo aqui será feito com muita ordem, com muita decência. Tudo aqui será feito para que teu nome seja glorificado entre nós. Nós colocamos todo esse podcast, todo este momento nas tuas mãos e na tua direção. Assim será feito conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos. Abençoa-nos a cada um que está nos ouvindo. Que a palavra, que a conversa que seja, né, feita hoje aqui nessa tarde, possa servir a falar aos corações de todos que estão assistindo. E eu também quero pedir, abençoe a cada um que aqui está, abençoe a cada um que está aqui nessa tarde trabalhando e se dispôs a estar aqui juntamente conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Elas estão... Amém. Mas eu não sei se é eu que estou mais nervosa, se é ela que está mais nervosa, né? Para quem conhece a Laura, sabe, Tiana? Sabe que a Laura, assim, tem um sorriso fácil, né? Super descontraída. Tá em casa. Tô bem à Tá vontade. em casa. Tá Mas bem eu em queria casa. começar falando boa tarde para todo mundo de novo, né? Boa isso. tarde para todo mundo. Bem-vindos, né? Bem-vindas, mulheres e homens de Deus que está aqui nos acompanhando. Quero fazer assim, abrir um parênteses aqui e falar para vocês, curte lá, escreve no nosso canal e compartilhe. E eu não sei se vocês perceberam, mas para interagir conosco, participar do sorteio, fazer seus comentários, só para quem é inscrito. Então, avise aí, mande os recados. Nós estaremos sorteando 2 inscrições para o nosso seminário Aguenta Coração, que estará acontecendo dia 17 e 18 de março. E para você participar, precisa se inscrever, ok? E este é o seminário mais esperado do ano. Amém, É Jesus. o mais esperado do ano, é esse seminário. Então, são 2 inscrições. 2 inscrições. Então, vai lá, compartilha com todo mundo. Vai lá, escreve um recadinho pra gente, que a gente tá aqui lendo tudo. E nós vamos estar acompanhando, viu, os recados. Vamos estar interagindo aqui em tempo real, né? E nós sabemos que 2 pessoas vai sair daqui privilegiada hoje, hein? Privilégio, muito privilégio, né? Muito privilégio. Não é para todo mundo, é para 2. Só 2. Então, mas para participar, basta se inscrever uma única vez, né? Claro. Então, segue lá, tá bom? Vamos começar. Eu falo que nós tivemos o privilégio de ter como presente de Deus, que eu falo que isso aqui só está acontecendo porque estava escrito nos planos de Deus, né? Esse momento. E a gente sabe hoje do poder, né, das redes sociais, do poder dos famosos podcasts, né? Mas nós sabemos, nós como mulheres cristãs, o poder que nós temos como um canal de evangelização para falar de Jesus aqui com essa oportunidade. E também estamos tendo o privilégio de estar fazendo o primeiro podcast no mês das mulheres. Isso Presente dobrado, né? Incrível. E a gente quer falar um pouquinho, eu quero, né, chamar as meninas para conversar também um pouquinho sobre o que é ser mulher. Né? O que é ser mulher? Qual essa graça, né, a qual o Senhor nos confiou em ser mulher? E a gente vê hoje no mundo, né, o quanto isso é banalizado, o quanto isso é colocado, né, num grau de importância bem, como eu falei, bem banalizado pela sociedade.
E nós, mulheres cristãs, sabemos o quanto isso é grandioso. Então, assim, eu vejo isso, para mim, como um presente ser mulher. Com certeza. Né? É um presente e um privilégio. Né? Damos conta, sim, precisamos, temos várias obrigações, né? Mas eu falo que tudo com muita ordem e decência, todo mundo tem a obrigação a se cumprir, né? Com certeza. E nós temos isso. Eu queria até conversar com vocês um pouquinho e falar do quanto é importante e do que é ser mulher. Interessante, pastora, que realmente está banalizado isso da mulher, querer ser a feminina, ser a pessoa que toma conta do lar. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, tem 1 ano que eu sou dona de casa. Aí eu falei assim, tem 1 ano que você exerce a mais bela profissão, que é ser dona de casa. Pensa, é um privilégio hoje uma mulher poder ser dona de casa. Porque nós corremos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente deita. Agora, uma mulher poder organizar o seu dia por conta de cuidar do seu esposo, dos seus filhos. Eu acho que uma mulher que pode viver assim, ela tem que se sentir honrada. É verdade. Eu acho que é a verdadeira mulher. Aí a gente volta lá atrás, a nossa mãe, nossa avó, que não eram as mulheres de sair de casa. No entanto, exerceu as mais belas profissões, foi educar os filhos. Então, eu disse para ela assim, portanto, você está exercendo a mais bela profissão, que é a edificadora do seu lar. Amém. Amém. Então, ser mulher é edificar o lar. Amém. Então, assim, ser mulher, para mim, eu me amo como eu sou, eu amo ser mulher, eu defendo a minha classe, sim, como mãe, como esposa, hoje como pastora, pela graça de Deus, mas eu falo que o exercer, o ter esse mês ele é para a gente, ele está direcionado para nós, o mês de março. Mas ontem, no final da nossa reunião lá, você deixou bem claro, olha, nosso mês não é só o mês de março, nosso dia não é só o dia 8, mas todos os dias. Então, feliz, né? Feliz Dia da Mulher todos os dias para nós. Amém. Né? Amém. É Eu me verdade? sinto assim. Quando eu estava me arrumando, né, para vir, eu estava pensando sobre isso, né, sobre essa multiforma, né, que o Senhor usa a cada uma de nós. E a pastora Amanda disse, realmente eu sou extremamente tímida, né? Pensei muito em recusar o convite. Ela não tem coragem, não, gente. E depois, quando prega, Ela não parece. tem coragem de recusar esse convite, porque eu nem perguntei. Eu só avisei mesmo. Mas uma coisa que o Senhor me fez pensar é exatamente a respeito disso, né? Em um tempo que as pessoas mascaram, né, a forma de cada uma ser, né? A gente tenta entrar em padrões. E hoje estar aqui, para mim, realmente é uma prova de que o Senhor usa a cada um de nós, né? A da voz mansa, a da voz estridente, aquela que não tem timidez, a que é muito tímida. Uhum. E eu acredito que essa oportunidade de estar aqui nessa tarde, podendo falar com você, né, que nos ouve, eu sei que o Senhor vai falar a essas mulheres, né? Uhum. Aquelas que cuidam de casas, que precisam trabalhar, as pastoras, as cantoras, as cantineiras, né? Que você se sinta representada. E o Senhor tem grandes coisas, né? Para cada uma de nós dentro daquilo que Ele nos forjou para ser, né? Eu entendo assim. Eu acho tão engraçado que você vai preencher, né, aquelas cadastros nas lojas, onde for. Aí o que você é, né? Eu sou advogada, eu sou psicóloga, eu sou professora, eu sou isso, eu sou aquilo. E você? Do lar. Hã? Do lar. Chegar abaixo o tom de voz. É porque, na realidade, eu estava conversando muito isso ontem na reunião ministerial, Laura. A dificuldade que nós temos em exercer, né, o que Deus colocou nas nossas mãos, de aceitar. Sim. Uhum. E de... como é que eu vou falar? Sabe? Comemorar. Celebrar, né? Celebrar, sabe? É aquela coisa assim, e se você não celebrar o que Deus colocou nas suas mãos, o que você foi chamada para fazer, ninguém vai te respeitar quanto a isso. Ontem eu estava ministrando na cidade de Varjão e a palavra que o Senhor havia me dado diz muito sobre isso, né? Sobre identidade. Então, assim, você precisa se descobrir
né? Eu já frustrei muita gente quando eu chego para pregar. Porque a minha mãe é muito engraçada e ela brinca, né? Algumas igrejas já contei isso. Minha mãe fala que eu tenho cara de pamonha de doce, né? Então, assim... Nossa, imagina, cara de aí ela disse assim, e você chega tão devagar, parecendo que você está operada. Aí é muito frustrante, né? Mas quando o Senhor usa, né? A gente percebe que é sobre Ele. Né? Então, talvez tenha uma cara de pamonha de doce me ouvindo, né? Essa tarde. Não se exclua, né, daquilo que Deus tem para a sua vida. Se permita ser original, né? Se permita ser quem Deus chamou para ser. E a gente está precisando disso. Como a gente está precisando, né, de se vestir daquilo que a gente é. Os filtros, né, estão muito presentes. E acaba que a gente perde muita identidade diante de tudo isso. Né? Na verdade, a gente quer parecer o que a gente não é. Exatamente. E dá um trabalho danado fazer de conta. E no altar não flui, né? Não flui. Com Deus não flui. Interessante esse negócio de filtro. Nossa, eu fui fazer um vídeo ontem e eu procurava um filtro. Não, essa não sou eu, essa também não sou eu. Não, vamos voltar para cá com a cara cheia de mancha, de ruga. Essa sim sou eu. Então, eu tenho essa dificuldade com filtro. Eu estou falando agora, né, de um Instagram da vida. Eu tenho dificuldade com filtro, porque eu olho, eu me acho falsa. E é isso que a gente é, quando você tenta ser aquilo que você não é. Hoje eu fui colocar né? E aí era um de olho verde, eu falei, não, passou. Aí já a falsidade tá no nível hard. São pequenas coisas, né, que vão realmente mostrando essa inclinação que a gente tem. E a gente está reconhecendo isso, a gente tem uma inclinação a isso. Tem, e isso, né? A gente precisa lidar com isso diariamente. Com certeza. E a gente, assim, nós não estamos aqui para julgar, né? Porque cada uma tem uma pontinha, né? Às vezes de querer. Lógico, quem não quer parecer mais bonita, mais isso, mais aquilo. Né? E é sobre isso. Mas a gente precisa ter cuidado para não se perder. Sim. Eu falo que um dos maiores erros nosso é, muitas vezes, perder a nossa essência. Isso. Né? E a partir desse momento aí acaba trazendo um turbilhão de coisa que vai junto com isso, grave. Sim. Muito grave. E o chamado? Pois é, né? Chamado. Chamado. Quando a gente fala de chamado, a gente fala de alguém que está correndo. Porque você não chama quem já está fazendo o que você pediu para fazer. Interessante, né? Você só vai chamar quem correu, ou quem está longe, ou quem virou as costas. Isso é o significado de um chamado, né? Quando você entende que você foi chamado, é porque você fugiu primeiro. Ai, que então, lindo. A fuga é a pior coisa. Fugir para quê? Vai doer. Você vai ter que... Você vai correr, vamos supor que você vai correr 8 quilômetros aí fugindo. Aí, quando você cai em si, que você precisa voltar, você tem que voltar aos 8. Atrás. Então, já vamos obedecer, né? Quem está ouvindo aí, para de fugir, obedece. Eu acho que a fuga de uma chamada, ela está muito relacionada à própria falta de compreensão do Evangelho, né? Porque quando a gente entende o que é o Evangelho, né? Quando a gente entende o que a gente é enquanto igreja, servir deveria ser um privilégio. Mas muitas vezes a gente está na igreja, né? Eu sei que tem mulheres que me ouvem nessa tarde, que congregam, né? Que estão na igreja, mas que fazem isso, que a pastora Sebastiana disse, fogem, né? E, assim, eu confesso que uma das orações que eu fiz, quando eu entendi o que Deus estava querendo para a minha vida, foi, então, eu quero tudo. Né? Eu quero tudo que o Senhor tiver, tudo que... Claro que alguns dias a gente está mais triste, né? Menos motivada, mas eu acho que manter a chama, né? Algumas que me ouvem, né? Conhecem o meu testemunho. Eu trabalhava no fórum, né? Lá na comarca de Anicuns, e Deus um dia usou um profeta, porque eu quero lembrar que Deus ainda fala. Amém. Glória Deus a Deus. Deus fala, Deus está vivo, usando pessoas. Amém. E Ele falou sobre esse chamado, né? Que eu não trabalharia mais para o homem, que eu trabalharia para Ele. Oh, meu Deus. E foi muito rápido. Foi no dia 14 de outubro de 2018. Ele falou no dia 31 de outubro de 2014. Ele cumpriu.
Então, aí começou esse negócio de pregar, né? Até chegar aqui num podcast. Você já imaginou alguma Não. vez que você, Laura Cristina, estaria no podcast? Não. Nem eu. Não. Nunca imaginei te ver aqui. Menos. Nunca imaginei. Não. Quando eu orei a Deus, falei, Senhor, me mostra umas pessoas, né, para mim estar podendo levar lá a primeira vez e tal. E aí Deus mostrou a Laura. Eu falei, O senhor tem certeza? eu pensei assim, era um prazer eu chamar, mas eu falei assim, será que ela vai aceitar? Será que... Até porque eu percebi que a pastora Sebastiana é muito boa no falar, né? Nas palavras. Nossa. Não aparece Tá tão tímida, né? Então, eu imagino que quando Deus mostrou ela, o coração da pastora Amanda ficou mais calmo do que quando me mostrou a pastora Sebastiana. Então, a gente está o equilíbrio aqui, né? Ó, é. Deus faz tudo com perfeição. Com Né? certeza. Olha, E o chamado? Sebastiana. nem me fala. Eu quero só compartilhar algo aqui com vocês aqui, né? E também com as pessoas que estão em casa. Um salmo que fala muito comigo, que fala sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E é o Salmo 23, versículo 1, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, assim, quando eu aceitei Jesus há 30 anos atrás, a primeira coisa que aconteceu comigo, aceitei Jesus no dia 13 de agosto de 1993. Naquele mesmo mês eu engravidei do Lucas. Só que o Lucas nasceu e o Senhor tomou para ele. Só que ele nasceu de tempo, eu cheguei a amamentá-lo, então assim, para mim foi uma das provas mais difíceis que eu tive que passar. Nossa. Mas ali eu já entendia um chamado, né, na minha vida, porque em momento algum eu culpei o Senhor, em momento algum eu disse para o Senhor que ele era ruim, em momento algum. Mas eu comecei a deixar o Espírito Santo trabalhar ali no meu coração, porque a única coisa que eu pensava, algo de bom o Espírito Santo vai extrair de mim com tudo isso que eu estou vivendo. Porque tudo que acontece de difícil ou de ruim nas nossas vidas, vai ter um momento que você vai olhar para o céu e falar, obrigado, Senhor, por tudo isso Tem que eu passei. propósito, né? É um processo. Então, assim, foram 18 anos eu buscando uma resposta para tudo aquilo. Então, quando era para o Lucas fazer 18 anos, o Espírito Santo nos visitou, a gente viajando para pregar fora, eu e o Valteir. E a gente começou a falar, porque quando eu peguei o atestado de óbito dele, quase um ano depois que ele havia falecido, que eu li lá todos os problemas que tinha com ele e que atestava que ele seria uma pessoa que iria vegetar, aí o Espírito Santo naquele dia me respondeu, falou assim, filha, através da vida do seu filho, muitas outras vidas se renderam aos meus pés, Amém. porque Glória a hoje Deus. vocês são instrumentos Glória a Deus. que eu uso na minha obra. Então, quando a gente fala de chamado, quando a gente fala de ouvir esse chamado, a gente vai falar de renúncia, a gente vai falar de dores, dores profundas, às vezes na alma, às vezes no físico, mas sempre vão vir, alguma dor vai vir Claro. com tudo isso. E quando eu olho para esse texto, e esse texto, né, o original dele, fala que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Não fala no futuro, nada me faltará. Fala no presente, de nada eu tenho falta. Ainda que eu perca, ainda que eu deixe de ganhar ou deixe de ter alguma coisa, o Senhor não deixe faltar nada nas nossas vidas. E uma coisa muito interessante, pastora Sebastiana, é que... Sou eu. Fui abrir um link do YouTube. Bom, como ela é a pastora, a gente não vai brigar com ela. Ela está gerenciando o negócio aqui hoje. Eu fui abrir o link do YouTube, porque eu preciso Tá tudo ver o bem. povo, entendeu? Se tá tudo certo com o povo aqui. Se o povo tudo tá ouvindo, se Tem abraço com um monte de Isso. lugar Então, eu que fui depois a abrir. gente vai falar. Tem testemunhos. Amém. Tem glória a Deus e aleluia. Aí, como diz os jovens, deu ruim. Não, deu bom. Na hora que eu abri. Deu bom porque todo mundo sabe que a gente está ao vivo. Amém. Né? Isso. Vamos lá. Essa questão, né, de perder. Muitas vezes, aquilo que a gente tem por perder, nós estamos ganhando, né?
E às vezes a gente pensa que algumas coisas serão bênção, né? E nem sempre aquilo que parece ser bênção realmente vem a ser bênção. Eu lembro sempre de Saul, né? Quando ele se torna rei, aos olhos humanos, ele estava no topo, né? Seria maravilhoso para a vida dele. Só que quando a Bíblia diz, né, que a decadência, mesmo estando no trono. Então, eu acho que a gente precisa muito rever isso, né? A questão de que o que realmente tem sido bênção para nós. E se eu pudesse definir bênção, né? Na verdade, eu posso definir bênção nessa tarde. Sempre vai ser aquilo que me aproxima do céu. Né? Ainda que aos olhos humanos não pareça bom, mas como a pastora Sebastiana disse, se aproxima do céu, tem sido bênção, né? Para a nossa vida. Eu falo que chamado, né? Igual vocês colocaram, assim, perfeitamente. É renúncia. Renúncia por quê? Porque a gente vai ter que fazer muita coisa que a gente não gostaria, não queria, tava nos não escolheria. planos. Na carne, não escolheria. Não, né? Mas a gente não fala que a gente, né, não aprende que a melhor coisa é viver da dependência do Senhor, da obediência do Senhor. Eu vinha comentando isso no carro com o Valteir. Tá vendo? É Deus purinho nessa mesa aqui. Eu falei, meu bem, o pessoal fala depender, mas aos meus olhos humanos, eu acho tão complicado depender, mas quando você vai para o espiritual, a melhor coisa que tem é você depender de um pai que cuida em detalhes. Em detalhes. Isso precisa ser ressaltado nessa tarde. Em detalhes que ele cuida. Então, teve um dia, missionária Laura, que eu olhei para o céu e falei, obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez gerar o Lucas, me fez conhecer o Lucas, e o Senhor tomou ele para si. Obrigado por todas as dores que eu passei. Só que na época do meu luto, eu não tinha motivo nenhum para agradecer. A gente não entende quando está passando, né? Até porque é um luto. É um luto, e o luto precisa ser vivido. A gente, eu aprendi muito isso, né, na faculdade de psicologia. Não chora, não, você tem que ser forte. A gente escuta muito isso, né? Sua família precisa de você, seu esposo, Sebastiana, precisa de você. Né? Não fica assim, não, a obra te espera. Não, luto, ele precisa ser vivido. Tem um texto, quando o Senhor rejeita Saul e fala para Samuel para ungir o novo rei, né? Ali naquele início, se não me engano, é no capítulo 16. Eu sou muito ruim de guardar capítulos e versículos. Mas há um versículo que fala assim, que o Senhor fala para Samuel parar de prantear. Quando ele fala para parar, é muito claro a ideia de que ele permitiu ele prantear por algum tempo, né? Então, essas coisas que às vezes a gente ouve na igreja está muito relacionada à falta de conhecimento de quem diz, né? Porque a Bíblia ela é muito completa, muito inteira. E se a gente aprendê-la, né? você vai ver que o Senhor entende todas essas necessidades. Né? Depois você vai ver, por exemplo, o profeta Elias, cansado, dormindo, né? O Senhor permite ele comer e dormir de novo. Então, ele não falou, não, agora não pode dormir mais. Não, comeu e dormiu de novo. Depois o anjo vem e chama outra vez. Porque a gente precisa disso. E é como se fosse hoje assim, as pessoas não entendem esse momento que você às vezes precisa se retirar, precisa. Com certeza. Mas você é uma líder, eu sempre falei isso, até para as meninas da Ousadeja. No início, eu não tinha hoje a maturidade que eu tenho hoje, apesar que a gente está em profundo busca por conhecimento, né, por aprendizado. Mas antes eu achava que eu tinha que ser uma Mulher Maravilha, que eu tinha que dar conta de tudo. Já passei por isso. E tipo assim, sabe aquela coisa, vai chorando, mas vai mesmo, vai assim, mas vai, você tem que mostrar força porque você é uma líder, e se você mostrar fraqueza, vai todo mundo. Eu falei, não. E aí foi passando e eu fui aprendendo. Tanto que hoje, se elas olharem para mim, dependendo de quem está próximo a mim, que trabalha comigo, ela fala, hoje você não está bem, né? Eu falo, não estou. E tudo certo. Não estou bem, mas eu estou aqui, eu vou fazer o que eu posso. Mas não estou bem. Mas é sobre isso, eu não estou bem, ponto. Eu já falei na reunião ministerial, eu precisei, uma época, me afastar um pouco. Eu falei, irmãs, precisei ficar sem WhatsApp, precisei ficar sem responder. Eu precisei ir para a caverna.
faz parte. Faz parte. Né? O que não pode é você ficar a vida Morar na toda. caverna, né? É o morar e fazer dela, né? Então, as meninas que então nos querer ouvem, morrer lá, né? Eu quero morrer. Para quem nos ouve, não pode morar na caverna. É só passar, por lá. Passar por lá. Lá não é lugar de moradia para cristão, É mas verdade. assim, mas é lugar de tratamento. Com certeza, pastora E a Amanda. gente precisa, ontem, eu vou até comentar isso aqui, ontem eu cheguei na reunião ministerial e eu fui abordada por uma irmã antes de entrar, né, no salão lá, na igreja. E essa irmã virou para mim e falou assim, eu procurei tanta senhora pelo WhatsApp, mas foi ano passado, que foi meu momento de caverna também. Viu, irmãs? Todo mundo tem um momento de caverna. Tem. Né? Isso é normal. Faz parte do processo e não tem nada de errado quanto a isso. A gente só vai abrir um parênteses e falar, não more lá. Não faça disso sua morada e suas desculpas. Com certeza. E essa irmã me abordou e ela me contou, falou, pastora, eu não consegui falar com a senhora e realmente não chegou até a mim que ela perdeu o esposo no dia do seminário. Nossa. No dia do congresso passado. E ela é uma irmã que sempre participa de tudo. Ela tem uma filhinha pequena e ela sempre compra blusinha pequena. Cadê as blusas de criança? Ela sempre participa. E ela falou, pastora, eu não estou dando conta, eu não sei nem se eu consigo entrar aqui no dia. Nossa. Né? E ela começou a explicar o que ela está passando, começou a falar para mim como se ela tivesse errada de estar passando tudo aquilo. E eu falei, minha filha, não está errado de você sentir tudo isso. Eu não estou entendendo. Eu falei, tudo bem, faz parte, né? Eu estou aqui para te ajudar, as irmãs estão aqui para te ajudar. Né? Falei sobre a terapia, quero abrir um parênteses, não só porque eu sou psicóloga hoje, mas a importância, né, de cuidar, a importância de ser uma pessoa esclarecida quanto a isso. Muitas coisas que a gente passa, dentro do chamado mesmo ministerial, e sobre outras coisas, Deus deu a inteligência aos homens, aos médicos, aos profissionais, para ser também um ponto de apoio. Com certeza. Né? Ah, mas eu estou orando há tanto tempo, eu não consigo sair disso, dessa depressão, não consigo. Sim, às vezes precisa de um medicamento, às vezes precisa, né? Às vezes não. Eu, como psicóloga, falo, preciso de terapia, preciso de ajuda. A pessoa precisa ser acolhida, de falar assim, chora mesmo. É direito seu chorar, chora. Né? E ela contou para mim ontem como se ela estivesse chorando, como se fosse errado. Eu olhei para ela e falei, o que tem de errado nisso, minha irmã? Quem perdeu o marido foi você. Com certeza. Mas as irmãs falam que eu tenho que ser forte. Eu falei, ok, mas só quem passou sobre isso é você. E o chamado tem muito a ver, individual de cada um. Com certeza. Né? Cada um vai passar o chamado ministerial e tudo que passa na vida, cada um passa de um jeito. Com certeza. E ninguém é obrigado a passar igual a ninguém. Por isso o Senhor nos fez únicas, né? Tem um detalhe muito importante aí acerca da caverna, que a gente não pode esquecer, que tem o tempo realmente da caverna, né? Vocês duas, de comum acordo, já deixou isso aí bem esclarecido. Não é lugar de morar, mas é o lugar que o Senhor vai falar no sussurro. Então, tem que ser um lugar de calmaria para a gente. A gente tem que buscar aquele ponto de calmaria na nossa alma, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o Senhor. Não é verdade? Nossa, tem um momento do desespero, mas tem um momento do aquietai. Então, é muito lindo da parte de Deus a gente ouvir isso dele, né? E eu falo assim, é até um momento a qual a gente deixa ele cuidar da gente. E a gente precisa disso, né? Uma coisa ontem também, eu estou achando incrível, né? O rumo que o Senhor está direcionando a nossa conversa. E ontem eu ministrei sobre Débora. E há pouco tempo que estudando eu percebi que no texto, Débora, apesar de ter um chamado, né? De direcionar Baraque, mas a gente vai ver que ela vai só até no monte. Ela não desce do Monte Tabor. Lá embaixo, no campo, Débora não vai. E quando eu li aquilo, né, o Senhor falava ao meu coração essa questão de a gente reconhecer o nosso limite. Né? Porque, às vezes, você quer cuidar de todo mundo, você quer fazer todos os trabalhos da igreja, seu filho casou, tem neto, tataraneto, você quer cuidar de todos. Né? Ontem eu ainda brinquei com as irmãs e fica a dica, né, para as que nos ouvem.
Tem um domingo que você tem que pregar um cartaz na porta da sua casa e escrever fui, não tem almoço para a família toda. Sabe, a gente precisa disso, né? Se ver como alguém que precisa de pegar um mês e falar, não tem presente para ninguém, não tem cesta básica para ninguém da família, esse mês é meu dinheiro. Eu vou cuidar de mim. E o que tem errado, né? Não está errado, né? Não está errado. Errado tá a gente assumir papéis que a Bíblia não nos deu. É engraçado que hoje cedo, né, eu deitei na cama com a Laura, que eu tô curtindo muito ela, né? Qualquer dia vai bater vai asa. casar em novembro, então eu tô curtindo ela quando sobra um tempinho. E eu deitei com ela, abracei, comecei a dar conselhos acerca do casamento. E falei, nossa, mamãe vai morrer de saudade de você quando entrar nesse quarto, se o quarto estiver vazio. Aí ela falou assim, mas no domingo eu venho almoçar com a senhora. Eu falei, não vem não. Você não vem. Você está proibida de vir aqui domingo almoçar comigo. Eu quero descanso. Ela, mas a senhora vai estar morrendo de saudade. Vou estar, mas passa. Não, me chama para almoçar na sua casa. Né? Me chama. Ó, já vou deixar bem claro, vai ser em decreto, assinado lá em casa, pelos 4. Ó, sábado o almoço na casa de José Gabriel, domingo na sua casa e está tudo bem. Está tudo certo. Todo mundo no final de semana, né? Mas resolvido já esse problema lá em mas casa. isso é muito sério. É. Né? Eu fico vendo o quanto, principalmente nós, né? Depois que temos filho. E eu falo que eu gosto muito de falar sobre isso, sobre as prioridades e os lugares. Isso é Bíblia. Olha Deus usando Café. as pessoas neste lugar. Café. Café com Uai, não açúcar. usou pra mim? Obrigada. Alguém. Achei que eu tinha ficado de fora, ué. Foi a brincadeira do PIN. 1, 2, 3. PIN pulou eu, ué. O seu chegou primeiro, que você não estava olhando. Porque a bichinha estava esperando, entendi. Mas eu fico vendo, assim, o quanto... Aí eu volto até um pouquinho. O quanto o autoconhecimento, né? E aí entra na identidade, né? Quem é você? Mas você não é quem os outros falam que você é. Você é quem o Senhor fala Com que certeza. nós somos, né? Nossa, até arrepio, porque não, vocês não estão entendendo Glória o que está a Deus. acontecendo nesse lugar aqui. Eu espero que vocês estejam sentindo a mesma coisa que eu estou creio. sentindo. Deus Eu purinho creio. esse negócio. Porque eu falei que não era só um podcast, né? Eu falei que era sobre ele. E quando Glória é a sobre Deus. ele, é completamente diferente. diferente. São diferentes. Inclusive, me deram até um roteiro aqui, mas nós já não estamos seguindo esse roteiro mais. E tá tudo já certo. foi e voltou em todos os temas que deram pra gente. A gente vai entrar um pouquinho além. Isso. Mas eu penso assim, o quanto as pessoas são feridas hoje, o quanto as pessoas se deixam levar pelo que falam de você, pelas afrontas que a gente recebe, por não saber quem nós somos verdadeiramente em Cristo. E sobre isso, pastora Amanda, dessa ministração de ontem mesmo, acho que, como Débora é uma passagem muito pregada, né? Talvez muitas irmãs vão se recordar disso agora. Quando diz sobre quem ela era, aí vai começar a Débora, depois profetiza, depois esposa de Lapidote, né? E a primeira descrição, não ser nem como profetisa, nem como esposa de Lapidote, é o céu conversando com a gente, é Débora. Isso remete a tudo isso que a senhora está dizendo, é a identidade dela. Aquilo que a gente já falou aqui também, né? Se eu tentar, a pastora Amanda, ela é como a pastora Márcia, como a Leia, elas são irritantemente bonitas. Ai, nossa, Então, eu vou te trazer toda vez. Deus tá aqui. nesse Não é, pastora? negócio, Você vai... Sabe Gente, aquelas foi mulheres... de Deus demais. Que esse você negócio. olhar dela, é aquela amiga que você fica 3 horas arrumando para sair com ela e ela só fez um coque, ela tá 1000 vezes mais bonita que você. Isso parece engraçado, Isso é mas uma é ignorância, verdade. né? Você tem que saber quem você é. Então, assim, não dá para você parecer, para se produzir, ficar tão bonita. Ou para... Tem gente que é engraçado naturalmente. Se você tentar fazer graça, não vai fluir. É da pessoa, né? Então, saber a identidade da gente está relacionada a isso. Olha só, esses dias eu tenho uma amiga, que ela deve estar até assistindo, e ela é mãe, né? E agora teve neném. E conversando o quanto estava cansada, né? Dos bebê, quem tem bebê sabe, né? Eu já passei por isso. Eu tenho, gente, eu tenho Tem um de 8 meses. Tem hora que você pensa, tem jeito de voltar pro buraco de novo que saiu. E ela me contando o quanto tá cansada. Mas meio que se justificando.
eu tô cansada, mas eu amo meu filho. Eu falei, mas eu normal. não tenho dúvida que você ama seu filho. Só que tá cansado. Mas você tá Pastora, cansada. tem um comentário aqui que não tem como a gente não deixar de falar. Pode falar. Tá? É da Rosângela Rezende. Pastora Amanda, nem dormi meu soninho para ouvir vocês. Amo te ouvir, sou sua fã. Meu amor. Nem dormi. Olha que Soninho da benção. beleza. Toda Irmã. mulher precisa, ela não dormiu. E tem parabéns pra gente hoje, viu? Pelo dia da pastora, parabéns. Ai, Pastora amém. Laura, pastora Amanda, parabéns pelo dia de Amém. vocês. Amém. Amém. Tem Esse comentários lindos aqui, mas não dá para ler tudo. É. Ah, Ó, mas nem Deus dormiu. é lindo. Eu também nem dormi meu soninho da beleza. É esse som de domingo à tarde que me deixa assim, igual a Laura falou. Eu também. Descobri isso. Ah, Eu tô então precisando domingo, de sono, então. domingo que vem. Tá ouvindo, né, meu bem? Todo dormir, eu domingo gosto à de tarde eu dormir. preciso dormir. Eu nem gosto de dormir. Quem me conhece sabe que eu não gosto de Aham, dormir. não. Eu tenho um problema seríssimo para dormir, né? Você tá falando sério? Não, não Ah, tô. bom. Ela tem 2 problemas, para dormir e para responder celular. Porque eu tô aqui. Eu falei, gente, mas Gente, começou a lavar roupa. Não, desculpa, Começou a lavar não vai dar para roupa. cortar, mas tá tudo. Falando que eu tenho não dificuldade respondo. para dormir. Eu tenho mesmo dificuldade para dormir. Eu não durante o tenho, não, dia. amiga. Não, eu Eu encosto e sei, durmo. Eu também. Mas eu já descobri, agora eu vou me obrigar a dormir, porque é o soninho da beleza. Minha filha, é isso que tá faltando. Tá é o faltando. tchan final. E outra coisa, a Laura Cristina falou que eu não respondo mensagem de WhatsApp. É verdade? Ah, eu Não, Tá ela no me- topo? Tá ela- no topo? Ela Tá- me tá responde, marcado mas lá, é a tipo, carta? Tá quando marcado pra dá. você? Depois de 2 dias ela aparece, uma não é? vez eu mandei Não, uma eu quero mensagem que pra vocês ela, ela falem isso. respondeu 3 dias depois mesmo. Ah, então tá tudo certo. Gente, isso normal. entra na identidade. Se você quiser gostar dela, é assim. Ela não vai te responder. E se não quiser, vai ser assim. Ela vai não continuar. mudar por sua causa. eu Ô, lamento. gente, não vai. Mas Não, as vamos- pessoas têm que vamos, entender, né? Que Gente, café é bom. Nossa, tá. as pessoas Amanda, seu café tá esfriando, tá tão bom esse café. ó, nem arrumou a cozinha do almoço. A irmã agora vai correr e dormir. Pra tentar ficar Seu bonita. marido quer uma inscrição. Meu marido, Ele já tem inscrição. Avisa pra ele que quem trabalha não precisa fazer inscrição. amor, quem trabalha não precisa fazer inscrição. A Heloísa tá tentando dormir, mas ela tá assistindo. Nossa, Não, Maria dorme Rodrigues, lá da depois, minha né? igreja, que nem arrumou a cozinha do almoço. Nossa, esse negócio tá ficando bom, hein? Tá. Pode Não durar dá- não dá quanto pra ser tempo toda isso semana, aqui? não? Então, nós vamos organizar esse negócio, é porque nós precisamos fazer esse negócio com Gente, olha o mais. tanto de gente gente. levantando a mão para quem concorda que a pastora Amanda não responde. Meu Deus, pastores, o negócio que tá Meu sério. Deus Olha isso do aqui. céu. Quem concorda, levanta a mão. Elas É. não, gente, elas não, depois que fica amiga, tem intimidade, né? É o tal da isso, esse é o intimidade é um problema. problema Olha, sério. deve dinheiro para todo mundo você pagar, mas não dá intimidade. Intimidade é uma coisa E cruel. tem gente levantando a mão. E ela viu? vai fazer questão de avisar. Tem uma amiga minha que ela fala as coisas para mim, essa amiga de verdade. Ela às vezes fala assim, fiquei bem com essa roupa, eu ficou horrível. Ô, amiga, não precisa falar de jeito também, não. A Fala. pastora Elaine Aí espera ela terminar. corre, tira a roupa e fala, e agora? Eu falei, agora você ficou linda. A pastora Elaine que tá indo dormir. A pastora Elaine espera terminar depois. Se for dormir agora também, não vai fazer efeito. Porque vai dormir querendo estar assistindo. Então, não é o mesmo... Não, o efeito é depois que terminar, dorme. Entendeu? Entendi. Não é a mesma... Isso, olha pra você ver o tanto que eu vivo minha identidade e minha verdade. Pronto. É porque muitas meninas, às vezes, ficam chateadas porque eu demoro para responder. Realmente, Estou até hoje esperando a pastora Amanda me responder. Aí ela Meu começou, Deus do meu Deus do céu. É para vocês verem que eu sou assim, não é com uma, com outra, tá vendo? Essa sou eu. É. Eu demoro para responder mesmo, até porque eu não fico o tempo inteiro. Tem gente de Isso. Aniconce prestigiando Ah, é minha aí. irmã. Tem gente de Santa Rita, É, de minha irmã. Hidrolândia, de Varjão. Tem um Que monte bênção. de gente aqui. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de seminário? Porque Vamos daqui a falar de pouco vão seminário. mandar a gente terminar e a Vamos gente falar nem de falou do seminário, porque o seminário. seminário é muito importante. Já tá. Então, olha lá, ó, que chique. Olha a minha blusa. Guarda o teu coração. Eu falo que assim, gente, o tema que o Senhor nos deu foi um tema tão propício para o momento agora, assim, para tudo que nós estamos vivendo. Porque eu falo assim, que o nosso coração retém, né? E eu não falo só o órgão, né? É em relação a sentimento, emoção mesmo.
E o guardar no coração, eu falo que é uma coisa tão única, mas tão importante e tão... É uma coisa que a gente precisa saber como lidar com isso. Por quê? Porque o que a gente guarda é o que vai ou nos trazer vida ou nos trazer morte, né? Ou nos trazer adoecimento, ou nos trazer decepções, frustrações, né? E quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu falei, opa, comecei por mim a pensar assim, como está o meu coração? Falou muito comigo, sabe? Como está? Porque eu também escolhi ajudar as pessoas como psicóloga e pastorear com minhas ovelhas, né? Nós que temos um ministério e todas nós que temos um chamado. Mas como que está o nosso coração primeiro? Que a gente só consegue transbordar do que está cheio aqui. Sim. E a gente está vendo as pessoas hoje tão sem paciência por qualquer coisa, né? Não sei, estourando, não sei. E aí a gente pensa assim, meu Deus, como está o coração? Há uma ausência de fruto, né, do Espírito Santo. A gente sabe que, humanamente falando, nós somos incapazes de fluir constantemente, né, tudo aquilo que é parte do fruto. O fruto tem que ser completo, né? Então, tudo sempre vai passar por uma vida de verdade na presença, né? E só essa vida blinda o coração, só essa vida mantém no coração aquilo que pode dar a vida, né? E eu quero pedir, né, essa oportunidade para... Eu quero falar rapidamente, porque quando a pastora Amanda me convidou, eu me senti muito... com muito medo, mas muito feliz, porque a vida da pastora Amanda e a Usadenja marcou a minha história, né, o meu ministério. Então, eu já ministrei para essas mulheres com um bebê morto, né, dentro do ventre. Foi no Jardim de Oração. E na Usadenja do ano passado, eu voltei, né, gerando Samuel. Amém. Então, assim, elas mandavam mensagem dizendo que estavam orando, né? No dia que eu ministrei, né, eu descobri que o bebê tinha morrido, né? Numa quarta, eu ministraria no Jardim da Oração no sábado. E a médica me autorizou a ministrar falando do perigo, né, de começar, de repente, a cair, né? O útero começar a expelir a qualquer momento, então poderia que, enquanto eu estivesse ministrando, né, meu feto começasse a sair, mas eu conversei com meu esposo e a gente achou por bem eu ir, porque o altar cura, né? E foi ali, né, com as meninas da Usadenja. E aquele dia eu fui curada enquanto eu pregava na minha emoção, né? Por isso eu falo que toda cura vem do altar, vem da presença do Senhor. E aí, depois disso... logo o Senhor disse que eu iria gerar, né? Eu criei nessa promessa e quando eu voltei, o ano passado, né? Quando eu subi no altar, foi difícil me conter. Eu acho que muitas irmãs também, né? Porque eu me sinto parte, né? Da Usadenja. Eu fui acolhida, amparada, né? Fui abraçada. E foi também no seminário do ano passado. Então, assim, eu não é uma questão de rasgar seda, né? Eu estou falando aquilo que a Usadenja fez na minha história. E o ano passado, Deus mudou algo no coração da Bruna, né? Que é minha filha. A Bruna é uma bênção, mas mais tímida que eu, umas 100.000 vezes. Tem jeito? Tipo isso. Tem jeito. E ali, durante a Usadenja do congresso, né? Do ano passado, Deus mudou algo no ministério da Bruna. Então, assim, de verdade, você que nos ouve, né, existem lugares que a gente vai que, apesar de se chamar igreja, apesar de citar o nome de Deus em algum momento, mas você não sente Deus. Né? Infelizmente, a nossa geração tem vivido isso, né? Mas eu louvo a Deus por esse projeto, pastora Amanda, né? Por esses trabalhos da Usadenja, porque é perceptível, né, o poder de Deus, a presença de Deus. Então, eu acho que onde há presença é muito válido que a gente compartilhe e incentive as pessoas a estarem, né?
Então, muito obrigada. Um podcast pode chorar também? Aqui a gente pode tudo. A gente pode chocolate, pode café. Eu segurei para ser elegante. Porque não me falaram se eu podia chorar ou se eu tinha que ficar séria. É interessante, né, que eu vivi algo também na data do seminário, né, foi muito profundo. Missionária Laura, eu fiz as inscrições, né, da Laura, minha filha. E aí, uns 2 dias antes do nosso seminário, ela teve uma convulsão e caiu dentro do nosso banheiro, e por ela ser muito alta, né, aquela altura toda, ela caiu e ela fraturou o crânio. Ela teve um trauma, né? E isso foi no dia 15 de março, acho que numa quarta-feira. O nosso seminário iria começar na sexta, só que eu estava com ela internada lá no Hugo, e ela estava sendo assistida por neurocirurgião, que correndo o risco de ter que fazer uma cirurgia na cabeça, porque ela tinha perdido totalmente a memória recente dela. Então, Meu Deus. ela não lembrava de nada, uma menina que estava com 17 anos na época, e a fala bem pesada, ela tentava falar e as palavras não saíam como ela queria. Então, eu via ela com a língua meio enrolada, e fiquei ali sofrendo angústias, virando dia, noite. E alguém, no sábado, enviou um vídeo para mim do espaço Nelson Guilhardi de pé, orando Glória a Deus. pela vida da Laura. E aquele vídeo mexeu muito comigo, foi num sábado, e ela ainda estava bem ruim, estava no soro. Respira, que eu não tenho nada que falar agora. E ela sentou na cama e ela falava assim para mim: mãe, eu quero ir embora para minha casa. Mas os médicos não davam alta, ela não podia ir. Já tinha feito tomografia, ia fazer uma terceira já, e nada tinha resolvido ainda, e a fala bem pesada. E aí eu mostrei para ela. Eu falei: olha, filho, o seminário, você lembra do seminário? Ela: não. Eu: olha, o seminário, as irmãs estão orando por você. E falava o nome dela, né? E ela olhando comigo. Aí ela deitou, ficou quietinha um tempo, depois ela sentou de novo. Aí, naquele momento que ela sentou, ela falou assim: eu quero ir para casa. Só que eu percebi que a fala dela já estava certa. E era sábado, no final do dia. Eu falei: você está bem? Ela: tô, quero ir para casa, eu preciso cantar. Meu Deus. Nossa, Sentada, sabe? E eu: o que você quer cantar? Porque ela não lembrava de mais nada. E ela olhou para mim e falou assim: o diabo quis apagar as luzes do meu palco. Nossa. Fechar minha cortina sem eu terminar meu ato. E as lágrimas desciam de cachoeira e pingavam no queixo dela. E eu falei assim: agora nós podemos ir para casa. Glória Amém. a Deus, glória a Deus. E no domingo o médico não passou para dar alta, mas na segunda de manhã ela teve alta e a gente foi para casa. E para honra e glória do Senhor Jesus, ela recordou. Jesus restaurou toda a memória dela. Glória a Deus. Jesus restaurou toda a fala. Ela continua louvando e adorando Aleluia, o Senhor. Jesus. E eu Glória a falo Deus. que o seminário, assim como o congresso, é sim lugar de milagres, Glória a lugar Deus, de eu creio. cura, lugar Eu de creio. comunhão. Então, naquele momento, foi um momento que foi necessário que a gente passasse por aquele momento, porque aquele momento foi um momento que Deus guardou o nosso coração. Glória a Deus. Então, quando a gente fala de guardar o seu coração, é você parar um pouquinho de guardar o coração de todo mundo. Você guarda o coração do pai, da mãe, do esposo, dos filhos, dos vizinhos, de todos os irmãos da igreja, e o seu coração está ali machucado, ferido, doente. Então, naquele momento, foi como se Deus falasse assim: para um pouquinho, que é a hora que eu quero guardar os teus sentimentos, as suas emoções, porque grande é o caminho a ser Glória a Deus, percorrido. pastora, que E eu lindo. adoro meu Deus por tudo isso. Glória a Deus. Amém. Glória Eu a falo Deus. que isso é usar a Denja, né?
E eu acho que, às vezes, as pessoas não têm noção do que Deus coloca nas nossas mãos. E eu quero complementar, pastora Amanda, esse jeito que vocês têm de honrar a vida da gente. Também algumas irmãs sabem que durante a gestação de Samuel, eu precisei pôr uma peça, 24 semanas meu útero estava abrindo, né? E essa peça custava R$ 2.800. Eu peguei um dinheiro emprestado, eu e o Alessandro, para colocar essa peça, senão eu teria outro aborto. E quando eu fui na Usadenja, né? Eu tinha colocado a peça na quarta-feira, no sábado, eu ministraria na Usadenja. E quando vocês ofertaram na minha vida, né? Vocês nunca tinham me dado algo naquela expressão de valor, né? Sempre me abençoaram, mas quando a Kênia, né, veio entregar o envelope para mim, e o Senhor tinha falado comigo por meio de um profeta no sábado, antes de eu até saber o que ia me acontecer, lá na Vila Nova, se não me engano, que eu estava pregando para pastoras e líder, e um ambiente muito grande. Uma irmã saiu lá do fundo, ela demorou a chegar no altar. E o Senhor disse assim: eu estou providenciando a quantia que você precisa. Mas eu nem sabia que ia precisar de quantia, porque foi era, né? depois, no meio da semana, que eu descobri o que era. E quando a Kênia me entregou, né, a oferta, faltou só R$300 para a peça. Né? E lá no hotel, a gente estava no Castelo Inn, né, quando eu cheguei, que eu vi o que Deus tinha feito na vida da Bruna enquanto a missionária Marta Bischoff pregava. Quando eu vi aquela quantia, né? Quando eu abri o macacãozinho, meu Deus, eu vi que Deus cuida, né? Então, isso é Usadenja. Deus cuida com detalhes. Com detalhes. E interessante que nesse tempo que a Laura ficou internada, ela ficou 5 noites e 5 dias, eu tinha uma agenda para ministrar no evento de mulheres. E eu falava: meu Deus, como que eu vou? Como que eu vou com essa situação que eu estou vivendo agora? E Deus falou, como diversas vezes Ele tem falado comigo, Ele cuida dos meus, que eu estou cuidando dos seus. É assim. E eu falei para minha irmã, né, a Carminha, que está aqui ao vivo com a gente, que também é minha intercessora, eu falei com ela: eu preciso que você fique com a Laura. E eu fui lá, preguei e voltei correndo, não aceitei nem momento de lanche. As irmãs arrumou uma marmitinha para eu levar o lanche. E voltei correndo, já entrei no último minuto para a troca de plantão lá de visita, de acompanhante. E cheguei, e logo no dia seguinte o Senhor tirou minha filha de dentro daquele hospital. Glória então, a Deus. Deus que nós servimos é um Deus que Ele nunca deixou de cumprir uma das promessas que Ele faz. Amém. Então, vale a pena investir, né? Participar. A palavra que eu ia falar agora. Investimento. Tem que até dar uma respirada, né? Mas a gente vê tudo isso. Olha para você ver como a gente é, né? Cheio de limitações. Sim. Né? A gente escuta tudo isso, né? E por várias vezes a gente ainda quer desistir. Parar. É o tal do parar, né? Eu vou parar, eu vou entregar. Mas, pastora Amanda, existe uma pressão do inferno. E a igreja precisa voltar a entender que o inferno existe e trabalha. E nem tudo Sem é um folga. comprimido. Tem coisa que uma dor de cabeça não é um remédio, é uma oração. Tem desânimos que só serão sarados com jejum, com oração. Porque não é só físico, né? Ou só uma questão de, é porque ela é azeda mesmo, ela anda triste mesmo. Não, tem coisa que a gente precisa ter discernimento, né? Então, se o inferno vê o resultado, a Bíblia diz que ele sempre vai pelejar. E cobrir, né, as meninas que nos ouvem nessa tarde, cobrir as pastoras, cobrir a liderança de oração, né? Realmente orar, entender que há uma guerra, né? E que o Senhor possa guardar, né? Você, pastora Amanda, toda a liderança, né? Todas as irmãs que trabalham nesse ministério, né? Que o sangue de Jesus sempre é suficiente, né? E que vocês possam sempre estar de pé. Nada de caverna. Nós precisamos da Usadenja. Como diz a Laura, larga de marmota. Larga de marmota. Deixa de feiura. Eu falei deixa de feiura. Deixa de feiura. Porque a gente sabe
o preço também É caro. a se pagar, né? Sim. E não é só nós, é a nossa casa, a nossa família, Todo nós, mundo. né? Aham. Sabemos que a gente não vive um chamado, não vive um ministério sozinho. Não. Né? Pessoas próximas a nós, amigos, Sim. né? Que acabam lutando essa guerra também juntamente conosco. Já aconteceu, pastora Amanda, de o Samuel dar crise de choro. Tipo assim, a gente sempre leva ele, né? Mas teve algumas poucas vezes que ele ficou e a gente deixou lá na minha sogra, tava a família do Alessandro, minha família, e o Samuel deu uma crise de choro e nada fazia o Samuel acalmar. Aí a minha irmã e minha sogra começou a orar por ele. E eu estava ministrando, o Senhor operou muito esse dia no culto. A gente estava, se não me engano, em Itaguari. Foi isso que era do encontro de casais? Que era para casais? Ah, não, aquela foi outra. São muitas. Experiências. E aí eles oraram e o Samuel acalmou. Né? Então, assim, como a senhora disse, a casa da gente está envolvida, por isso a gente tem que ter discernimento. Às vezes um aborrece, fica aborrecido do nada, você acha que é só enjoo do marido, do filho. Não, é guerra, né? Isso é tão sério, e eu quero falar isso para as irmãs, né, que são envolvidas nessa obra, porque tem umas que vão lá participar. É né? E amém. diferente. Mas tem aquelas que estão envolvidas na intercessão, A estão guerra envolvidas no delas é trabalho. diferente. Essa guerra é diferente. Sim. Eu falo que por muito tempo, por vários anos, eu saí do congresso e saía de cima do altar na hora que terminava para ir para o ponto de socorro da Unimed. Não foi um ano, lembra? Eu comentava com as irmãs. Chegava próximo, as irmãs já começavam a redobrar as orações e eu já ficava meio que esperando o que ia acontecer. Né? E era menino que do nada começava com febre de 40 graus, que do nada... A casa toda. Não foi uma vez só, afligida. foi várias que eu terminava 10 horas, 11 horas, e eu pegava um dos meus filhos e ia para o hospital. E a gente, às vezes, passava a madrugada no hospital. Mas, um certo dia, eu tive assim, uma conversa muito sincera com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que existe uma guerra espiritual, mas eu não aceito o inimigo fazer isso na minha casa. O que vier do Senhor, eu estou aqui para aceitar, para obedecer e para entender. Mas que se não for do Senhor, realmente, eu quero repreender em teu nome. Glória a Deus. E a partir desse dia, para honra e glória do Senhor. E eu continuo declarando, porque daqui a 15 dias Orar, tem. com certeza. Né? Eu falo que eu continuo declarando que a minha casa, quem toma conta é o Senhor. Né? Os nossos filhos, o nosso esposo. Tem que estar em constante oração, pastora Amanda. Eu vejo nos grupos, a gente está nos grupos de intercessão, no grupo de pandeiro, no grupo disso, cada hora assim, peço oração para a irmã tal que está correndo para o hospital. Peço oração o tempo inteiro. Então, assim, não é uma brincadeira, a gente não está aqui de brincadeira. Não. A Bíblia fala que a nossa guerra, né, não é contra carne e sangue. Eu falo muito isso lá na Umadego, que a gente, o combate é bem mais... intercessão. Né? Eu sempre falo para os meninos, a primeira oração é por vocês. Pede revestimento espiritual, né? E esse é um conselho que eu dou para todo mundo que está envolvido né? Nesse seminário, que eu falo, um seminário tão esperado, mas cheio de levantes, retaliações do inimigo, porque o inferno ele é real. Tanto que a Bíblia manda a gente revestir das armas certas. Sim, a primeira oração, revestimento espiritual. Se reveste primeiro, para depois você ir para a guerra. Você tem que ir armado. Não adianta ir para a guerra de qualquer maneira. E fazer obra com visão natural é problema na certa, né? E outra tem coisa, visão assim, espiritual. Eu falo que nós temos duas opções. Eu tinha duas opções nessa situação. Ou deitar, chorar e me vitimizar e falar, a minha casa está caindo. Ou levantar, marchar, colocar as armaduras do Senhor, né? E falar, Senhor, eu estou aqui. Né? Assim como Maria, eis-me aqui. A minha parte eu faço, a do Senhor o Senhor faz e a gente caminha. Porque a gente percebe muito isso. Principalmente o que está guardado no coração. As pessoas têm essa dificuldade, né, de entender que muitas vezes nós precisamos nos posicionar. Com certeza. Tudo é o diabo? Ok, tudo é o diabo. Mas muita coisa é permitida para no Senhor. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Com certeza. E você tem duas opções. Ou você deita e chora e se vitimize, como diz minha amiga, fica na marmotagem. Ou você levanta e fala, Senhor,
me ajuda. E a palavra diz isso, né, pastora Amanda? Ó, sujeitai a Deus, ou seja, ele chamou, continua indo. Resistir ao diabo, ou seja, bateu o pé, ora mais. Né? Levantou, continua caminhando. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. E né? realmente Em nome de Jesus. bíblico. Tem coisa que a gente só vai vencer jejuando e orando. É. E eu falo ainda, pelo meu aprendizado que eu tive, se posicionando. É. Posição de então, resistência. assim, luta, afronta, todo sempre mundo tem. passa. A forma que você lidar com isso vai te fazer diferente. Isso faz a diferença. Né? Fazer obra não é fácil para ninguém. Não é. Né? Nem para quem está na cantina, nem quem está cuidando do estacionamento, nem quem está Não é. pregando, nem quem está organizando, decorando, para todo mundo. Né? Tem Nossa, a eu lembro situação. uns 2 seminários atrás que eu cheguei lá e a Vívia, um abraço para a Vívia e para o Duarte, né, que é o que toma conta das nossas decorações com tanto carinho. Ela tinha acabado, o Duarte, de cair do andaime da escada. Santo Deus. Super alto para colocar os luzes, ele tinha caído. Aí, naquele dia, eu falei, eu acho que eu entendi, né, a grandiosidade e como é uma guerra mesmo. E olha que eles são católicos, né, mas são praticantes, né? E eu falei, minha filha, a gente precisa Faz orar, se parte, revestir. E ela olhou para mim e falou, já entendi como que funciona aqui. E eu falei, bem-vinda ao clube. Entra e vive, vamos aqui. Entra e fica à vontade. Entra e fica à vontade. E assim é a vida do cristão. Com certeza. Né? Então, é até uma palavra que a gente quer deixar a todos que estão nos ouvindo. Né? Não é só você que passa, todos nós, no momento, passamos. Eu tenho uma frase que eu falo muito, não é minha, mas eu gosto muito de falar, não sei de quem é, inclusive. Existem dias bons, né? E existem dias maus, mas vai existir Jesus em todos eles. Glória a Deus, sempre. Então, assim, vai ter Isso dia é que... o suficiente. Né? Às vezes é só eu e Deus, ok, é o suficiente para tudo. Certeza. Né? A gente sair um pouco desse papel, sair desse papel de vitimismo Com mesmo. certeza. Mas para isso o coração tem que estar, né, cuidado. Tem que estar guardado no Senhor. Tem, para você ter até essa estrutura emocional que eu falo. Com Nós certeza. somos corpo, alma e espírito. Com certeza. Né? E a gente precisa cuidar dos 3. E quando os 3 estiverem em equilíbrio, a gente E é uma consegue. ligação, né? Espírito, alma, corpo. Então, quando o espírito está bem, a alma vai estar bem e o corpo vai estar bem. Né? E esse não dá para negócio também separar. de tudo espiritualizar. Não, meu irmão, às vezes você vai ter que parar e tomar um remédio Sim, mesmo. com certeza. Ah, mas meu corpo tá assim, é o capeta. Não, às vezes é falta de exercício. É o que a gente acabou discernimento, né? A gente precisa orar para ter Não discernimento. precisa falar de exercício, hora dessa. Uai, eu tô cheia de dor. Não. Aí tem hora que eu falo assim, nossa, parece que eu levei uma paulada. Aí fala, não. Minha própria consciência fala, não, é falta de exercício, meu irmão. Você já Alguns tá com problemas de 43. saúde é alimentação, né? Alguns problemas que você entra, não é o demônio, é porque você conversou demais. Agora teve problema. Né? Você o sua boca demônio. grande. Ter É o demônio. discernimento. Tem Não, gente foi falando falta aqui de que na sabedoria. próxima, junto com o café, vai preparar uns lencinhos. Ai, que pra bom. chorar. Vamos lá. Então, Tá terminando o nosso tempo. tá Agora terminando. tem sorteio. Ah, Como é que a gente faz esse sorteio? Gente, aqui tudo é de primeira, assim. Pronto. como é que é? Estão falando que já tem os ganhadores? Será que eles estão com pressa que já É, tem a já vida deu logo, uma já adiantou hora. tudo? Nós pensamos que não ia conseguir Vocês 15 querem que termine minutos. agora? O pessoal tá aqui Vocês falaram que eu reclamando. tinha que interagir com o público, né? Aí tem alguém falando aqui, ó, o pastor Valteir manda a gente andar de bicicleta. Santo de casa não faz milagre. Já viu aquele negócio de santo de Ficou casa? bem claro isso daí. Ontem, inclusive, estavam vendendo umas rifas lá na reunião ministerial. Aí tinha de uma novilha, você viu, né? Vi. Aliás, você comprou algumas da novilha, né? Da E de bicicleta você comprou? bicicleta de trilha. Você comprou da bicicleta? Comprei para ajudar a pastora Ivani, mas Mas não foi com interesse em ganhar e andar. comprei mais da novilha. Eu vi. Né? Porque negócio é de comer. Verdade. O tal do crente é feliz com as festas. Mais uma vez, né, parabéns a todas as pastoras que estão aqui acompanhando a gente pelo Dia da Pastora.
O Marcos Leal, acho bom, né? Os bastidores aqui ajudam, né? O Marcos Leal mandou uma mensagenzinha aqui para mim. Não esquece de dar pastora. Gente, eu vou ter que ler essa aqui. Eu quero mandar um abraço à nossa pastora presidente, a pastora Gessi. É mesmo, nossa Deus abençoe a sua vida pastora. com unção de saúde, assim, sem E igual. tá se recuperando, Pastora né? Amanda, felicidade Amém sempre. pra nós, muita minha graça. amiga. Pastora Laura. Que Deus Amém. abençoe ainda mais. Aqui, gente, eu vou ter que ler um comentário aqui da Rayane, Ai, meu Deus. prima da Laura. Gente, é meus parentes. Mas é minha paciente querida. Se eu não ganhar, já marca minha consulta para amanhã, pastora Amanda. Já está marcada, né, Rayane? Então, vamos lá, né? Vamos fazer o sorteio. Coloca aqui se vocês querem que a gente faça, né? Mais vezes. Se vocês querem uma vez por mês ou toda semana. Que agora eu tô de boa. Agora eu peguei o ritmo, agora vai. Agora não me para mais com esse negócio, não. A minha única preocupação é o meu som de domingo à tarde. O que eu vou fazer? Não, eu já deixo Não, que tá na hora eu de ela vou ficar deixar um pouquinho meu mais currículo, tá? Se feia, pra alguém parar de ser precisar- irritante. Ô, Micael, se alguém... Eu vou invadir, porque no começo aqui desse podcast, será que eu vou dar conta? Tava todo mundo nervoso aqui, não é verdade? Quem que é essa que falou isso? Não, Micael, peraí, Micael. Ó, amiga, eu vou te entregar meu currículo, tá? Se alguém precisar de uma locutora, pode falar comigo. Pronto, aí já temos já 3 rostos aqui. Olha aí, pronto, tô aqui, gente. A Precisou de Rayane mim, falou, precisou da minha voz. eu quero todos os dias. Tem como? Não, tem não. Já tá pedindo demais. Ai, deixa eu falar. Faz a terapia, amiga. Vai dar certo. Todo final de semana. Toda semana. Eu acho que a pedido das pessoas, né, Laura? Vai ter que ser mais vezes. Tá bom, eu volto. Não precisa ficar Deus insistindo derramou nesse a tanto. porção e vocês arrasaram. Amém. Obrigada, amém. Mas é porque eu falei, né? Sobre tal que a Laura falou. É sobre ele. É Sempre sobre sobre Deus, Deus. nunca é sobre sobre a nós. Sempre gente. sobre ele. Teve uma época que eu estava passando um momento bem difícil, né? E no papel de vítima, né? Que é o papel mais fácil de fazer, Ué, né? mais tranquilo, né? E eu lembro que eu estava conversando com a Laura um dia, acho que foi num café, eu não sei. E aí eu falei assim, Laura, será que vai valer a pena? Tudo que eu estou passando, quantas vezes a gente não faz essa pergunta, né? Será que vai valer a pena? Aí tem uns que, para ir para o céu eu não preciso disso. Eu posso sentar no banco da igreja e só congregar. Aí a gente começa, né, a fazer as feiuras, né? E aí eu falei para ela, será que vai valer a pena? Aí eu nunca esqueço dessa resposta. Eu já até falei em várias pregações que eu fui, que eu falei, ela virou para mim e falou assim, a partir do momento que você entender o que está te esperando, que é o céu, né, o que é muito maior do que a gente passa Nos aqui, aguarda, com né? certeza. Aí ela falou, vai valer a pena. Se você conseguir enxergar, né, o que está nos aguardando, não é sobre isso aqui. É passageiro, Aqui é muito passageiro, muito. né? Então, isso falou tanto que naquele dia eu aprendi. Eu glória a falei, meu Deus. Deus, é muito mais do que um Extremamente sofrimento mais. nosso, né? É Muito muito mais, maior. às vezes, do que... Eu falo mimimi, porque eu não gosto dessa palavra, mas Aham. é muito mais do que aquilo que a gente está só sentindo naquele momento. Com certeza, Né? pastora Amanda. É sobre a glória de morar com ele eternamente. Glória a Toda Deus. certeza. Né? Fazer parte da história de alguém que chegou porque a gente se dispôs em anunciar. Claro que é o sangue dele que salva, mas ele usa instrumento. E é um privilégio ser instrumento dele na terra, né? Com certeza. Não Se a tem gente coisa soubesse, melhor. reclamava menos, né? Meu Deus, e Nem galardão? reclamava. Nem reclamava, né? Mas sua amiga fez um comentário aqui, viu? Qual delas? Porque eu A gosto... Thaís, eu só tinha que ser ver a mesmo. Amanda acordada no domingo às 15 horas é descurir. Pode parar. Elas não... Gente, a tal da Você tá intimidade... perguntando quais os dias, né? Todo dia, aí uma pessoa que todo domingo, a Heloísa, não, e o meu sono? Heloísa, sinto muito seu sono, minha filha, mas é sobre ele, não é sobre você. Não é sobre seu sono, é sobre Jesus. E a gente vai seguir firme. Vamos lá, né? Vamos começar a agradecer, né? Eu falo que, primeiramente, a Ele, digno de toda a honra e toda a glória. Sem Ele, nós não poderíamos estar aqui.
E ele será sempre a nossa pauta Amém. principal, né? Amém. Glória a Deus. Sempre. Tanto que a gente veio com roteiro, mas sabe lá, eu tava, ao mesmo tempo que eu tava muito apreensiva por ser a primeira vez, Sim, é natural, né? eu tava com uma paz. Amém. Até porque eu sei que quem convidou foi ele, quem estruturou tudo e direcionou foi ele. Então, ao mesmo tempo que eu tava apreensiva, sabe aquele lá no fundo? Paz. Entendendo que ela não convidou, né? Assim, Deus me mostrou, então se Deus mostrou, você tem que falar. Fazer o Tudo quê? sobre ele. Senhor, mas Quando ele falou a Laura, eu não vou mentir. eu descrencei. Eu pensei assim, não, eu pensei, gente, ela não vai aceitar. Ela vai falar, o que é isso? Eu lá. Filha, mas Gente, eu Jesus vim até maquiada. Gente. Não, quase não dá pra ver, mas eu tô. é sobre. Eu passei batom hoje. Eu passar batom. Quando eu falo que é sobre Jesus, quando eu falei pra ela, e eu nem acho que pedi muito, eu já fui falar na amiga, a gente vai ter o primeiro podcast, eu quero muito que você esteja lá e tal. Filha, foi assim, por isso que eu falo, quando é de Deus, né, tudo dá. Quando eu vi ela entrando no carro, toda maquilada. Isso é a Bruna fez, ela me obriga. Obrigada, Bruna. Sua né? mãe ficou linda. Isso, sua mãe ficou mais linda do que já é, apesar dela não ter tirado o soninho dela de domingo à tarde, né? Mas assim, e outra, eu falei que eu não chamei por chamar, né? Eu até comentei que ontem eu fui para a reunião sem o outro nome, porque eu tinha várias pessoas para chamar, né? Eu falei, mas eu não quero assim, Senhor, eu não quero que eu escolha, eu quero que o Senhor escolha. E aí eu falei assim, eu vou para a reunião. E eu gostaria que fosse uma mulher nossa, né? Eu falei, vamos chamar a Laura, que é nossa, que sempre participou conosco na Usadenja, que as irmãs amam ela de paixão e existe uma história Usadenja com a Laura, como ela falou. E eu falei, eu quero mais uma pessoa. E eu tô rodeada de mulheres de Deus, né? Eu amo as meninas, amo o meu campo, mas eu falei, Senhor, esse nome é o Senhor que vai me dar. Tanto que as meninas perguntando, né, da mídia, quem que é, pastora? E eu penso, acho que eles pensavam que eu estava fazendo surpresa. Não. E eu falava assim, eu não sei também quem que é. Pastora, mas já é amanhã. Eu falava, não, eu entendo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. E a carta, quem que é as entrevistas que vai... Eu falei, tranquilo, minha irmã, vai dar certo. E fui para a reunião ministerial ontem sem o terceiro nome. E a hora que eu cheguei lá, eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor vai me mostrar essa mulher que vai estar lá comigo. E aí, a hora que eu ia falar do podcast, assim, que eu ia avisar as meninas lá na reunião, avisar para todo mundo, né? Que eu levantei a cabeça, essa mulher estava sentada na última cadeira, lá atrás. Meu Então, Deus. quer dizer, assim, ela nem ficou lá na frente, assim, né? Ela estava lá no cantinho e o Senhor falou, é ela. Glória a Deus. Amém. E eu no microfone falei, não vai embora, me espera que eu quero falar com você. E ela veio me contando essa história, pastor Sasha. Então, assim, eu falei assim, foi o primeiro Glória a de muitos. Deus. Eu sei que várias mulheres de Deus vão passar por Amém, aqui. Se eu Deus creio. direcionar, homens de Deus também Eu creio. vão estar por aqui. Não sei se Jesus vai direcionar para que eu esteja em todos ou não, mas isso é uma família, né? E eu falo que isso, como a gente fala novamente, é sobre ele, não é sobre a Com Amanda, não é certeza. sobre os Não. Adenja, não é sobre Laura e nem Não. de Sebastiano. Então, assim, mas foi um momento muito especial para mim. Amém. Assim, Prazer. foi um momento único. Eu falo que tudo que é muito novo traz, né, um Com certo certeza, é natural. desconforto, insegurança, né? Não pelo não vai dar certo, mas nossa, como que vai ser? Isso. Medo das pessoas às vezes querer dormir e não querer participar. Eu falei, gente, falei para os meninos, é domingo, 2h da tarde, o povo vai dormir. E eles falaram, não, pastora, a gente vai divulgar, vai dar certo. E eu falava, gente, não vai ter ninguém participando, não. E hoje nós estamos aqui com tanto de gente participando. Muita gente mesmo. Com todo mundo assim se alegrando, Amém. né? Eu falo que é muito fácil chorar quando você está na beira de um caixão, abraçar e falar, sinto muito. Mas é muito difícil você sorrir e falar, nossa, Sim. feliz por ter dado certo para você. É mais Sim. difícil, né? Sorrir com os que sorriem do que chorar com E os que assim, choram. eu estou muito feliz, estou muito realizada. Eu falo que Deus também está fazendo um novo tempo na minha vida. Amém, eu porque creio. fiquei na caverna um tempo bom. Eu já estava quase comprando as mobílias para morar na caverna. Parou de marmota e saiu de lá. Eu parei de Deixou a marmotagem. feiura, deixou a feiura Deixei de a lado. feiura, assim. E quando as pessoas falavam assim, pastora, você tem um chamado, né? Pastora, tem um tanto de mulher que inspira na gente, né? Na Sim. pessoa da gente como líder. Não falo assim, não faço questão nenhuma de ser perfeita, até porque eu não sou. Mas, assim,
a Usaden já está aí, né, e tudo, e eu não consegui entender porque eu estava focando a minha dor. Sim. A partir do momento que você foca sua dor, você esquece o propósito, né? E aí sua dor Com começa a ser certeza. maior que o propósito. Com certeza. E era nisso que eu estava vivendo. Uma dor e um problema que eu estava fazendo dele maior que meu propósito. Com certeza. A partir do dia que eu acordei, falei, opa, peraí, né? E se vocês me perguntarem se mudou alguma coisa da dor, já tem alguma notícia, né? Não, continua do mesmo jeito. Mas o que mudou? Você a forma mudou. que eu enxerguei tudo isso. Né? Então, assim, eu sou muito grata. E eu sei que, por eu estar enxergando diferente, Jesus está abrindo várias coisas novas para os Adenja também viver nisso. Eu creio. Amém. Né? Ao ponto de trazer pessoas que moravam em Anicus, vir morar em Tipo Goiânia. isso. Eu lá no interiorzinho de Minas Gerais, lá pertinho da Bahia. Eu falo assim, que ela não tinha noção de morar um dia aqui, né? E eu falo assim, como Deus faz essas coisas lindas, né? Então, assim, a partir do momento que a gente se posiciona e entende que o propósito é maior que a dor, a gente começa a viver realmente, verdadeiramente o propósito. Coisas extraordinárias, o né? meu propósito não é sobre guerrear, assim, dependendo com quem seja, com situações. O meu propósito é viver para transbordar na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Né? Então, assim, eu deixo muito isso aqui, assim, eu sei que cada um tem uma dor, eu sei que cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma luta, né? Mas que a gente possa sempre focar no propósito e não na dor, porque a dor, ela tende a querer nos parar, né? Nos bloquear. E o propósito não, é o que deixa a gente de pé. E quem fez o propósito, né? Quem organizou tudo é muito fiel para cumprir e cuidar da gente. Ele se encarrega de tudo. Se encarrega dos detalhes. Com então, certeza. assim, muito feliz, muito obrigada do fundo do meu coração. Vocês, mais do que nunca, fazem parte da Usadenja. Né? Eu falo que a Laura, com todos esses testemunhos, a Tiana, né, com todo carinho que a gente chama, a famosa Tiana que todo mundo conhece, com esse testemunho. Eu falo assim, nossa, o testemunho dela e da Laura tinha tudo a ver com isso aqui hoje, né? Para as pessoas entenderem que seminário não é só flor, não é só decoração, não é só cantina, né? O seminário, o congresso e jardim de oração é muito mais além do que isso. Com certeza. Eu gosto muito disso, de detalhes. Eu gosto de decoração, eu gosto, é meu Faz jeito. parte, é você. Adoro uma borboleta e fica voando. lindo. Entendeu? Agora eu pus o Micael para pôr o coração, virar borboleta e voar. Porque eu falei, meu filho, eu não sei como. Ela se supera a cada ano. Eu falei, eu não sei como você vai fazer, mas eu mudei pro coração, mas ele vai precisar voar. Né? E é tudo assim um estilo nosso, da Usadenja também. Eu recebi até colocaram uma mensagem lá no Instagram. Gente, ela fez o coração voar e virar borboleta. Né? E não fui eu, foi o Micael. Né? Mas assim, eu gosto de tudo isso. Né? Mas a minha prioridade eu sempre falo, não é quantidade em relação à quantidade de mulheres, mas quanto mais mulheres a gente conseguir alcançar, levando a palavra do Senhor, né, e evangelizando, e fazendo tudo aquilo ali, porque o que a gente quer para nós, a gente quer, Com né? certeza. E assim, o meu intuito de vida, meu propósito é esse, é que cada vez mais encham de mulheres ali, para que elas possam também poder falar tudo que a gente fala. Amém. É verdade. Amém. Também quero agradecer, assim, do fundo do meu coração. Está sendo um momento muito especial poder falar um pouquinho. Muita gente conhece realmente a Tiana, mas conhece a Tiana, passa para lá, passa para cá. Inclusive, tem uma pessoa que falou que a pastora Tiana se preocupa com nossos problemas, ela abraça a causa com abraços fortes. Eu sou essa pessoa, a pessoa do abraço. E interessante que eu sou a do abraço que sem reserva, porque eu acredito muito no abraço que cura. Porque Deus já ministrou muito isso ao meu coração. Então, muita gente conhece a Tiana meio que dos bastidores, que trabalha, mas não conhece a Tiana que realmente dá a cara a tapa. E eu falei assim, nossa, eu vou estar lá. Mas por que eu, Senhor? Por quê? Né? Tem tantas pessoas que você poderia ter chamado. E eu brinquei assim, mas foi Deus que mostrou, é porque Deus tem algo para fazer ali naquela tarde. Então, expor um pouquinho da nossa vida é contar o nosso testemunho, edificar outras mulheres. Realmente, o Usadenja, ela não é só uma decoração, aquilo ali é um detalhe que vai chegar lá, você vai se admirar.
o meu conselho é que você não vai só interessado em tirar fotos na decoração, mas vá para absorver tudo que você puder ali. Porque eu saio, de cada congresso, cada seminário, eu saio mais apaixonada por Deus, eu saio mais completa. E, às vezes, você chega numa situação desagradável, mas quando você entra ali, você sai restaurada. Amém. Então, o Usadenja é lugar de restauração, é lugar de abraço, e sim, é lugar de choro, sim, é lugar de riso, que delícia. Sim. É um jardim de delícias. Amém. É um jardim preparado por Deus para nós. E é dia 17 e 18. Guarda o teu coração e a gente está aguardando todas vocês lá. Um beijo grande para todo mundo que mandou aqui. Tem uma pessoa aqui que eu acho que a gente precisa falar, a pastora Amanda está terminando, mas do projeto Acolher, de Piauí. Pastora Amanda, glória a Deus, você é canal de bênção, Deus abençoe. Então, assim, de Piauí. Então, eu quero até fazer uma ressalva Pastora aqui, Valquirene. que é uma irmã que está esperando eu responder o WhatsApp. Né? Irmã, ainda bem que você acompanhou. Ela vai comigo. responder ao vivo aqui para você, Todo irmã. Olha que podcast. privilégio. Ela me mandou e eu não consegui responder ainda. E é uma pastora que tem um trabalho no Piauí lindo. Ela tem uma casa que ela faz ajuda aos idosos e mulheres em situações vulneráveis, né? E ela entrou em contato conosco, falando que através de uma amiga ela conheceu o Usadenja, conheceu o nosso trabalho, que ela está se sentindo assim encantada e que ela, inclusive, tem um projeto de um planner e que ela gostaria de estar vindo do Piauí para cá no nosso seminário para divulgar esse trabalho e para participar conosco. Ela até brincou e falou: pastor, eu quero aprender, eu quero poder estar aí. Que lindo. E aí foi quando eu também comecei a entender a grandiosidade da Usadenja e de tudo em transbordar. Nós somos um povo só caminhando para o céu, né? Com certeza. E não existe Piauí, Bahia, São Paulo, Não. Rio de Janeiro, né? Existe um povo que está caminhando para o céu. E eu fiquei tão feliz. E, irmã, pastora, como é que é? Valquirene. Valquirene, é isso mesmo. Projeto Acolher. Nós vamos combinar e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E nessa mesma unção, né, que nós vivemos aqui neste lugar, que nós vivemos aqui no estado de Goiás, em Goiânia, eu tenho certeza que a senhora vai poder desfrutar disso aí também no Piauí. Amém. Conte conosco, somos mulheres caminhando, né, para o mesmo céu. E ficamos dispostas a trabalhar com a senhora. Amém. Tá bom? Glória Aí eu a Deus. respondi ao vivo, viu, pastora? Tá vendo? Ela Já é privilégio. podcast já Gente, ajudou em quem muita acompanha podcast tem privilégio. Aí, ó. Vamos lá. Pastora Laura. missionária, Laura, Deus abençoe a sua Amém, vida. pastora Sebastião, Bom dividir amém. isso aqui com você. Amém. Me senti Aprender honrada. aprender um pouquinho Eu- a ser tímida. Não, acho que ela vai aprender um pouquinho mais. Mas nem não falo aí. Mas Então, nem- eu quero, antes de agradecer, só mandar um abraço para as irmãs de Minasul, a missionária Euzi, né? Manda um abraço para Minasul, tá aí um abraço, missionária Euzi. E eu quero só agradecer. Muito obrigada, pastora Amanda, né, por crer naquilo que o Senhor tem para a minha vida, para o meu ministério. E eu estou muito feliz em poder fazer parte desse novo tempo, Amém. né, da Usadenja. Conte comigo, Amém. sempre. Queremos também mandar um beijo para nossas famílias, né? Que Sim, que entendem, sempre nos apoiam, Com né? certeza. E por eles nos apoiarem e estarem lá, a gente está podendo estar aqui. Exatamente. Né? Então, é um privilégio para nós também. Quando Jesus cuida, a gente fala que Jesus cuida dos detalhes, é dos detalhes mesmo. Em tudo. Ainda tem inscrições? Tem, Tá nós perguntando aqui. eu tenho que manter a classe, porque eu sou uma pessoa fina e eu tô ao vivo. Eu não posso esquecer que eu tô ao vivo. Para 2, 3. Isso. Ainda tem inscrições? Está perguntando Tem, aqui, pastora ainda Amanda. temos inscrições. Ignora. Que eles querem fechar os nossos microfones, quer cortar ali. Não, ó. nós já estamos terminando. Tem inscrições ainda. Entra lá no Instagram da Usadenja. O link está na bio, que dá diretamente para o WhatsApp da Usadenja. E você pode fazer inscrições diretamente na Usadenja, tá? Só que corre,
porque esse final de semana agora a gente já entregou o primeiro lote e já acabou, né? Algumas blusas, alguns kits já estão sendo esgotados, com a graça do Senhor. Lembrando que as inscrições vai até dia 10. Se durar, né? Se tivermos inscrições, no máximo até dia 10 a gente encerra as inscrições. Tá bom? Então, corra, né? As inscrições vocês sabem. Para quem não sabe, vem acompanhado de uma blusa, um kit, você ganha uma bolsa para levar a sua Bíblia, tem uma garrafinha para você beber água. É squeeze. Squeeze, isso, Nossa. squeeze, né? Tem uma squeeze, né? Que o povo vai ficar assim, o que é isso? Isso é um nome chique, né? Squeeze personalizada. Sim, ainda temos inscrições, só tá faltando você lá, corre lá. Com certeza. Agradecer, né? Obrigado, meu bem, meu motorista. Obrigado, Zé Gabriel, Laura. Isso, quem ganhou. Bora. Né? Isso, como é que divulga Tô essas curiosa. ganhadoras? Isso agora a gente vai colocar na tela, tem a tela delas também, para elas verem. Vai colocar, mas já tá aí. Coloca também. Não, nossa, gente, essa Edjânia tá... Jesus, Janira Bispo, Santa cê Rita do tá Araguaia. doida. Ela... Ganhou foi a Amanda Fernandes Nascimento, ganhou a primeira inscrição. E a segunda inscrição, a Edjânia Bispo. Gente, a Edjânia ganhou na rádio ontem. Minha Vanderlei Alcântara. Edjânia, você vai trazer quem? Você, querida. Ela já doou de ontem. Ela doou de Doou de sua prima? Amanda é minha prima. Amanda, sua prima? Olha aí. Não. Edilene Fonseca. E a Edjânia ganhou ontem na rádio. O nome da Vanderlei e da Edilene é as amigas que elas marcaram, né? Mas quem tá. ganhou foi a Amanda Fernandes Entendi. e a Edjânia Bispo que ganhou a inscrição. Entre em contato no direct do Instagram da Usadenja para a gente poder passar as informações para pegar a camiseta, para pegar a inscrição. Ok? Então, a Edjânia tá até rindo, gente. Tá. Minha filha, isso aí é sinal que você tem que vir mesmo. Você já ganhou 3 vezes quase. Nossa, É Jesus não deixa confirmando ela a participar sua... de mais nada, não. As outras têm que ganhar também. Edjânia, agora a gente agradece sua participação, viu? Mas as próximas deixa para outras irmãs. Todo seminário. É sinal que todo participa. E Deus te honra, que graças a bênção. Deus. Meninas, vamos encerrar por aqui. Eu não ouvi o amém da igreja. Amém. 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 Amém, igreja. Estamos encerrando e aguardamos vocês no próximo podcast Usadenja. Pastora Cleide falou que a região 3 é a melhor. Um abraço, um beijo para todo mundo da região 3. É porque ela é da região 3. Da região 3. Então, A Carita falou pra gente falar da região 6. então vamos lá, vamos encerrar. Obrigada por cada um que esteve conosco aqui até agora, pela participação. E aguardem, porque o próximo já está marcado e vai ser um sucesso. Amém. Aguarde. Um Amém. beijo, fica com Deus, a paz do Senhor para todos vocês. Beijo. Tchau.